Fala pessoal, vamos à correção da nossa atividade sobre números quadrados perfeitos. Então, a primeira questão pedia para descobrir os números naturais quadrados perfeitos de 100 a 200. Então, primeiro temos que interpretar a questão. Como a questão pede números quadrados perfeitos de 100 a 200, então, isso quer dizer que se o 100 e o 200 forem quadrados perfeitos, eles vão entrar na resposta também. A questão não está pedindo números quadrados perfeitos entre 100 e 200, é de 100 a 200, então vai entrar. Então, existem algumas maneiras de resolver essa questão, inclusive por tentativa. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou ver se o 100 é quadrado perfeito. Se o 100 for quadrado perfeito, eu vou tentar descobrir qual número gerou esse quadrado perfeito, certo? E depois disso vai ser mais fácil encontrar o restante. Então, primeiro eu vou fazer aqui, eu vou fatorar o 100. Vou fazer a fatoração. Vocês devem lembrar ainda como faz uma fatoração. Eu vou dividir aqui por números primos. O que são primos? São números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. São números que são divisíveis por exatamente dois números, 1 e ele mesmo, certo? Então, números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Então, para você fatorar, você começa do menor número primo e vai em ordem crescente. Então, o menor primo é 2. Então, você tem que ver se o 100 dá para dividir por 2. Dá porque o 100 é par. Então, todos os números pares dá para dividir por 2. Então, primeiro eu vou dividir aqui por 2. 100 dividido para 2 é 50. O 50 ainda é par, então ainda dá por 2. 50 dividido para 2 é 25. O 25 é ímpar, então não dá mais por 2. Próximo número primo é o 3. O 25 não dá para dividir por 3. Para um número dar para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. E a soma aqui é 7. 7 não é divisível por 3. Logo, 25 também não será. Próximo primo é o 5. Para ser divisível por 5, lembrando, o número ele tem que ser terminado em 0 ou em 5. O 25 então é divisível por 5. 25 dividido para 5 é 5. E o 5 só dá por ele mesmo. 5 dividido para 5 é 1. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como é que nós sabemos se um número é quadrado perfeito? Quando a gente fatora, que a gente organiza aqui, no caso, em potência. Se todos os números tiverem potência par, então esse número é um quadrado perfeito. Se alguma potência aqui for um expoente ímpar, então esse número não é quadrado perfeito. Nesse caso aqui, os dois foram par. Então o 100 é um quadrado perfeito. Como é que eu sei qual número gerou esse quadrado perfeito? Eu vou pegar pares aqui, certo? Poderia ser aqui, mas eu vou explicar por aqui. Você pega pares dos números, certo? E multiplica só um deles. No caso, você vai eliminar um. Pronto, vamos fazer assim, vamos eliminar um. Você vai fazer só isso. 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. Então, logo, o número que gerou o quadrado perfeito 100 é o número 10. Certo? Bem simples. Então, se eu sei que o 10 gerou 100, os próximos números que estarão entre 100 e 200 vão ser maior que 10. Então, para encontrar o resto, fica mais fácil. Porque eu vou fazer o quê? O 11. 11 ao quadrado é quanto? 11 ao quadrado, vocês podem fazer aí. É 11 vezes 11 que dá 121.
Então vamos colocando aqui em cima. O 100 é quadrado perfeito. O próximo será 121. Depois, 12 ao quadrado é quanto? É 144. Então o próximo é o 144. 13 ao quadrado é quanto? 13 ao quadrado é 169. Então, o próximo quadrado perfeito é o 169. 14 ao quadrado é quanto? 14 ao quadrado é 196. Então, o próximo quadrado perfeito é 196. Já se aproximou do 200, mas vamos ver 15 ao quadrado só para garantir. 15 ao quadrado é 225. Passou de 200. Logo, o último quadrado perfeito é o 196. Então, aqui está todos os quadrados perfeitos de 100 a 200. Questão número 2. Diz assim. Considere as centenas, aí eu coloquei aí, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Aí eu percebi depois, quando eu fui corrigir, que esse restante dessa questão não foi. Só foi isso. Considere as centenas e essas centenas aqui. O restante da questão era quais dessas centenas são quadrado perfeito. Então, isso não foi para vocês, mas mesmo assim já está na correção, não tem mais o que fazer. Então, vou corrigir mesmo assim. Então, quer saber quais dessas centenas são quadrado perfeito? Então, no caso aqui do 100, a gente fez aqui agora. O 100 é quadrado perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai sublinhar as que são. Então, 100 é um quadrado perfeito. A gente já tinha feito. Certo? Agora vamos fazer do 200. Vamos fatorar o 200 para saber se ele é um quadrado perfeito. Então, 200 dá para dividir para 2, é par, dá 100, 200 dividido para 2. O 100 continua sendo par, dividido por 2 é 50. O 50 ainda é par, dá por 2, que dá 25. O 25 não dá por 2. Não dá por 3, vai dar por 5. 25 dividido para 5 é 5. E o 5 só dá para dividir pelo próprio 5, que dá 1. Então, vamos lá. Eu tenho 2 elevado ao cubo, 2 3 vezes aqui, vezes 5 ao quadrado. Tenho 2, 5. Um ímpar e um par. Se tem ímpar, então o número não é quadrado perfeito. Para ser quadrado perfeito, os expoentes têm que ser todos par. Beleza? Então, o 200, ele não é. Então, vamos riscar. Certo? Agora, vamos fazer do 300. 300. Vamos fatorar o 300. O 300 é par, dá por 2, que vai dar 150. 300 dividido para 2. Que 150 ainda é par, que vai dar 75. 75 é ímpar, não dá mais por 2. Como a soma é 12, então dá por 3, que 75 dividido para 3 é 25. O 25 não dá mais por 3, vai dar por 5, que é 5. O 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Então, ó, tenho 2, 2, então 2 ao quadrado, vezes o 3 está sozinho, e o 5 tem 2, 5 ao quadrado. Como não tem expoente no 3, isso quer dizer que é 1, só tem um 3 aqui. Então, um expoente ímpar aqui. Logo, o 300 também não é quadrado perfeito. Então, vamos riscar o 300. Agora, vamos para o 400. Ver se o 400 é quadrado perfeito. Vamos fatorar. 400 é par, dá por 2, que dá 200. 200 continua par, ainda dá por 2, que dá 100. O 100 ainda é par, dá por 2, que dá 50. O 50 ainda é par, dá por 2, que dá 25. O 25 não dá mais por 2, é ímpar. Não dá por 3, porque a soma é 7. E vai dar por 5, que dá 5. O 5 só dá por ele mesmo. Então, fechou aqui. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, vezes 5 elevado a 2. Ambos os expoentes são par.
logo o 400 é um quadrado perfeito. Lembrando, se quiser saber qual número gerou esse quadrado perfeito, pega aqui pares, certo? Elimina um de cada e multiplica o resto. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, o número que gerou esse quadrado perfeito é o 20. 20 ao quadrado, que dá 400, certo? Agora nós vamos ver o 500. 500, vamos fatorar o 500. 500 é par, então dá por 2. 500 dividido para 2 vai dar 250. 250 ainda é par, ainda vai dar por 2. 250 dividido para 2 é 125. O 125 é ímpar, não dá mais por 2. A soma aqui é 8, então não dá por 3. Então vai dar por 5, porque é terminado em 5. 125 dividido para 5 é 25. 25 vai dar por 5 ainda. 25 dividido para 5 é 5 e o 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Tem um 2, 2, então 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Então nós temos aqui um expoente ímpar. Então logo 500 não é quadrado perfeito, então risca. Agora vamos ver se o 600 é quadrado perfeito. Vamos fatorar o 600. Então 600 é par, dá por 2, vai dar 300. 300 continua par, ainda dá por 2, que dá 150. 150 continua par, ainda dá por 2, que dá 75. 75 é ímpar, não dá mais por 2, vamos ver se dá por 3. A soma é 12, e 12 é divisível por 3. Então vai dar por 3, que dá 25. O 25 não dá mais por 3, só vai dar por 5. 25 dividido para 5 é 5. E o 5 só dá por ele mesmo, que dá 1. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo, vezes 3, só tem 1 elevado a 1, vezes 5 elevado a 2. Então nós temos dois números ímpares, dois expoentes ímpares aqui. Logo, 600 não é um quadrado perfeito, então vamos riscar. Agora vamos fazer o 700. Vamos fatorar o 700 para saber se é quadrado perfeito. Então é par, dá por 2. 700 dividido para 2 vai dar 350, que ainda é par, ainda dá por 2. 350 dividido para 2 é 175. É ímpar, então não dá mais por 2. A soma dos expoentes aqui vai dar 12, 13. 13 não é divisível por 3, então não vai dar por 3, vai dar por 5, porque é terminado em 5. Então 175 dividido para 5 é 35. O 35 ainda dá por 5, que vai dar 7. E o 7 é primo, então só dá por ele mesmo. Então fechou aqui, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. O 1 é ímpar, então logo 700 não é um quadrado perfeito. Então vamos riscar. Vamos fazer agora o 800. Então 800, vamos fatorar, saber se é um quadrado perfeito. 800 é par, então dá por 2, vai dar 400. 400 ainda é par, dá por 2, que dá 200. 200 continua par, dá por 2 ainda, que vai dar 100. O 100 ainda é par, ainda dá por 2, que vai dar 50. 50 ainda é par, ainda vai dar por 2, que dá 25. 25 não é mais par, não dá por 3, vai dar por 5, porque é terminado em 5. 25 dividido para 5 é 5, e o 5 só dá por ele mesmo, que é 1. Nós temos quantos 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência vezes 5 ao quadrado. Como nós temos o 5 aqui expoente ímpar, logo 800 não é quadrado perfeito. Então, vamos riscar. Para finalizar a questão 2, vamos fazer 900. Vamos fatorar, saber se é quadrado perfeito. Então, 900 é par, vai dar por 2.
900 dividido para 2 é 450. 450 continua sendo par, então ainda dá por 2. 450 dividido para 2 é 225. 225 não é mais par, é ímpar, então não dá mais por 2. Vamos ver se dá por 3. A soma aqui, 2 mais 2 é 4. 4 mais 5 é 9. E 9 é divisível por 3, então vai dar por 3 aqui. 225 dividido para 3 dá 75. 75, a soma é 12, ainda dá por 3. 75 dividido para 3 é 25. 25, a soma é 7, então não dá mais por 3, dá por 5, terminado em 5. 25 dividido para 5 é 5, e o 5 só dá por ele mesmo porque é primo. Então, fechou aqui, eu tenho 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Todos são par, logo 900 é um quadrado perfeito. Se quiser saber qual número gerou esse quadrado perfeito, vamos formar pares aqui. Elimina um de cada par. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30. Então, o número que gerou o quadrado perfeito 900 é o número 30, ou seja, 30 ao quadrado, 30 vezes 30 é 900. Certo? Questão número 3. Questão número 3 diz: escreva todos os números de 3 algarismos distintos formados por 1, 6 e 9. Em seguida, descubra quais desses números são quadrado perfeito. Então, tem que fazer de 1 em 1. Primeiro, vamos fazer aqui os números que podem ser formados com esses 3 algarismos. Então, aqui nós podemos fazer 169, que é o primeiro aqui, o menor número possível com esses 3 algarismos. Nós podemos ter 196. Nós podemos ter 619. Nós podemos ter 691. Nós podemos ter 916 e nós podemos ter 961. Então, nós podemos ter esses 3 números formados por esses 3 algarismos. Então, vamos fatorar um de cada vez. Então, primeiro aqui o 169. Vamos saber se ele é um quadrado perfeito. 169, você vai ver que, como é ímpar, não dá por 2. Aí você vai fazer a soma dos algarismos aqui, vai dar 16. Não dá por 3 também. Não dá por 5 porque não é terminado nem em 5 nem em 0. Não dá por 7. Não dá por 11. E você vai chegar no 13. Então, 169 é divisível por 13. 169 dividido por 13 vai ser 13. E o 13 é primo, só dá por ele mesmo. Então, fechou aqui. Nós temos 13 ao quadrado. Como o expoente aqui é par, logo 169 é sim um quadrado perfeito. E o número que gerou está na cara aqui, você elimina 1, é o próprio 13. 13 ao quadrado, 13 vezes 13 é 169. Agora vamos fazer do 196. 196 é par, então vai dar por 2. 196 dividido por 2 é 98. 98 ainda é par, ainda dá por 2. E vai dar 49. 49, a soma é 13, não dá por 3. Não é terminado nem em 5 nem em 0, não dá por 5, então vai dar por 7. 49 dividido para 7 é 7. E o 7 só dá por ele mesmo, dá 1. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, nós temos, ambos são par, então o 196 também é um quadrado perfeito. O número que gerou, se você quiser saber, elimina 1, 2 vezes 7 é 14.
Então, 14 ao quadrado, 14 vezes 14 é 196. Agora o 619. 619 quando eu passei essa atividade, eu vi só 3 questões, eu digo, muito fácil. Aí eu me deparei com esse 619. E eu sei que quando vocês foram fazer, se vocês estavam fazendo com essa fatoração aqui, vocês procuraram por qual número dividir o 619. E eu acredito que demoraram bastante, se não foram direto para o Google, né? O 619 é um número primo, então ele só pode ser divisível por ele mesmo. Certo? Então, no caso aqui, vai ser 619 elevado a 1, expoente ímpar, então esse aqui não é um quadrado perfeito. E semelhante também esse 691. Você vai procurar e vai ver que ele é um número primo. Então fica 691 elevado a 1, expoente ímpar, então não é quadrado perfeito. O próximo é o 916. 916 é par, então dá por 2. 916 dividido por 2 é 458. 458 ainda é par, ainda dá por 2. 458 dividido para 2 é 229. Aí você chega em outra questão aqui. Você procura. E o 229 é um número primo, então só vai ser divisível por ele mesmo. 229. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado vezes 229 elevado a 1, expoente ímpar, então isso também não é um quadrado perfeito. Para finalizar, nós temos aqui o 961. 961, aí você vai procurar, porque é divisível, vai chegar lá no 31. 961 dividido para 31 dá o próprio 31. E 31 dividido para 31 é 1. Logo, 31 ao quadrado, expoente par, logo 961 é um quadrado perfeito. O número que gerou é o próprio 31. 31 ao quadrado, 31 vezes 31 é 961.